a todos. Esse vídeo será um mini documentário acerca da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que sinceramente não entendo porque fazer uma parte escrita, slides e um vídeo. Quer dizer, calma, Emerson, brincadeira. Eu sei que isso é importante para diversificar o conteúdo da nossa apresentação. Mas enfim, essa guerra teve início no dia 24 de fevereiro de 2022. Com a invasão russa ao território ucraniano por meio de ataques terrestres e aéreos. Porém, este é um conflito extremamente complexo, então iremos falar de tópico por tópico. Segue o jogo. Vamos começar pelos antecedentes históricos. Afinal, como eu falei antes, essa é uma guerra extremamente complexa. Ela traz raízes de outros conflitos passados entre os dois países, sendo que o principal para a nossa análise é a invasão da Crimeia em 2014. Explicando sobre a Crimeia, era uma região que fez parte do Império Russo e depois da Rússia Soviética, mas se integrou à Ucrânia no ano de 1957. Um tempo depois, em 1991, a região se tornou uma república autônoma. E bem, Crimeia é explicada. Então vamos falar como se deu essa invasão. Basicamente, o presidente da Ucrânia, em 2013, recusou um acordo com a União Europeia, causando uma certa revolta popular e resultando na Revolução Ucraniana em 2014, depondo o presidente. Isso gerou, obviamente, uma instabilidade política, culminando em manifestações pró-Rússia e anti-revolução, com muitos protestos na região da Crimeia. Se aproveitando dessa tensão, a Rússia enviou tropas para a região, que gradualmente começaram a tomar conta da região, E no dia 27 de fevereiro de 2014, o edifício do parlamento da Crimeia foi tomado pelos soldados russos, que logo fizeram um referendo para se tornarem independentes da Ucrânia, que mesmo sendo ilegal e não reconhecido, eles não se importaram, e a partir disso, a Crimeia é anexada pela Rússia. Bom, tem vários outros antecedentes sobre essa guerra, mas eu diria que esse é o principal, já que só fervorou as tensões já existentes entre os dois países, ou seja, um grande fator para o conflito que se iniciou em 2022. Além disso, eu acho interessante pontuar o quão a Rússia foi malandra nessa invasão, porque ela esperou o terreno certo para sutilmente enviar suas tropas, que ela afirmava serem apenas militantes uniformizados. Mas mais tarde eles confirmaram que realmente eram soldados, só que sem insígnias. Fora que ela simplesmente ignorou as leis da Ucrânia e o fato do referendo não ser reconhecido. Mas bem, próximo tópico. A Rússia, ela tem um histórico de ocultar suas perdas durante a guerra. Então, a rede de jornalistas da BBC e seus parceiros analisaram e contaram meticulosamente o maior número de mortes possível. Há mais de 25 mil nomes, o que estabelece um número mínimo de mortes para as perdas totais russas. É muito difícil se obter dado em uma região em conflito. Mais de 8 milhões de ucranianos buscaram refúgio em outras nações da Europa, enquanto aproximadamente 6 milhões procuram por lugares para se abrigar dentro da Ucrânia. Segundo a Rússia, exatos 5.937 soldados russos foram mortos, dados de 21 de setembro de 2022. Segundo a Rússia, 61.207 soldados ucranianos foram mortos e 7.823 equipamentos foram perdidos, entre eles veículos, aeronaves, navios e etc. Em fevereiro de 2023, estimava-se que a guerra havia causado um prejuízo no país de 550 e 690 milhões de euros. Com a guerra no território ucraniano, o mercado tentou precificar em tempo real o preço dos grãos e fertilizantes, encarecendo não só a alimentação básica, como também aumentando a inflação global. Outro fator que implica também é a questão energética, pois grande parte do petróleo é proveniente de combustíveis fósseis dessas regiões em guerra. E essa questão energética é um ponto bem favorável à Rússia, pois ela se destaca no cenário mundial por conta da produção de petróleo e da exportação de gás natural, sendo o segundo maior exportador de gás natural do mundo. Podemos assim definir a Rússia como o calcanhar de Aquiles da Europa, pois os países europeus são os maiores importadores de combustíveis fósseis russos, que, como sabemos, são cruciais. O gás natural, por exemplo, é muito importante para a geração de eletricidade,
funcionamento das fábricas e sistemas de calefação, que são fundamentais no inverno rigoroso do continente. A Rússia tira vantagem disso, ameaçando cortar o fornecimento de combustível para quem ajudar a Ucrânia durante essa guerra. Por exemplo, a Finlândia tinha um desejo de fazer parte do bloco da OTAN e já estava até fazendo negociações. E, como sabemos, a OTAN está a favor da Ucrânia. E a Rússia avaliou esse posicionamento da Finlândia como uma afronta e então cortou o fornecimento de combustível. Entre as principais razões apontadas estão a expansão da OTAN pelo leste europeu e a possibilidade de adesão da Ucrânia, a aliança militar, a constituição ao direito da Ucrânia, a soberania independente da Rússia e o desejo de Vladimir Putin em restabelecer a zona de influência da União Soviética. Por um lado, a Rússia diz querer impedir o que classifica de cerco à sua fronteira, com o possível de adesão da Ucrânia à OTAN, a aliança militar de 30 países que se expandiu pelo leste europeu, incluindo hoje 14 países do ex-bloco comunista. Putin ainda acusa sem provas o governo ucraniano de genocídio contra os ucranianos de origem étnica russa que vivem nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. Ele alega que a invasão tenta desmilitarizar e desunificar a Ucrânia, o que pode servir de justificativa para uma eventual disposição do atual governo ucraniano. Sobre o lado da Ucrânia, vale ressaltar que um dos principais atores do conflito é o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, um ex-comediante e ator que surpreendeu a comunidade internacional ao puxar os holofotes e a liderança para si, permanecendo no país e mantendo contato ativo com líderes de outras nações. Ele negou diversas vezes a atuação de grupos neonazistas em seu território e suplicou a outro país sanções contra a Rússia e o envio de equipamentos militares para a defesa da Ucrânia, o que foi atendido frequentemente, mas sem arma de ataque por outros líderes. O presidente ucraniano chegou a propor até a criação de uma nova aliança internacional visando assegurar a paz em territórios invadidos. Com o desenrolar do conflito, o governo da Ucrânia acusou a Rússia de atacar deliberadamente alvos civis e cometer crimes contra os direitos humanos. Um dos momentos de maior tensão nesse sentido foi a descoberta de centenas de corpos na cidade de Bucha. A guerra entre a Ucrânia e a Rússia é um assunto extremamente controverso e complexo, com várias controvérsias envolvidas. Algumas das principais controvérsias incluem a origem do conflito, que há diferentes interpretações sobre como o conflito começou. A Rússia afirma que a intervenção militar foi uma resposta à instabilidade política na Ucrânia e à ameaça aos direitos das minorias étnicas russas. Por outro lado, a Ucrânia e muitos países ocidentais alegam que a Rússia anexou ilegalmente a Crimeia e apoiou separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Também inclui a anexão da Crimeia. A Rússia anexou a Crimeia em 2014, após um referendo em que a maioria dos votantes optou pela união com a Rússia. No entanto, a legitimidade desse referendo é contestada por muitos países, que não reconhecem a anexão como legítima. 3. Apoio aos separatistas. A Rússia é acusada de fornecer apoio militar, logístico e financeiro ao grupos separatistas no leste da Ucrânia. Essa intervenção é vista por muitos como uma violação da soberania ucraniana e uma escalada do conflito. 4. Impacto humanitário. O conflito causou um grande impacto humanitário, com milhares de mortes, deslocamentos em massa, destruição de infraestruturas. Há controvérsias sobre a responsabilidade pelos danos causados à população civil e sobre a eficácia dos esforços de ajuda humanitária. 5. É a resposta internacional. A resposta internacional à guerra também é controversa, enquanto alguns países condenam as ações russas e apoiam a Ucrânia. Outros defendem uma abordagem mais diplomática e buscam uma solução negociada. É importante ressaltar que as controvérsias em torno da guerra entre a Ucrânia e a Rússia refletem a existência de diferentes pontos de vista e interesses geopolíticos, o que torna o assunto altamente complexo e sujeito a diversas interpretações. Opa, tô aqui de novo só para falar sobre uma outra controvérsia envolvendo essa guerra, e que essa questão é bem delicada.
Uma das justificativas da Rússia sobre essa guerra é que ela quer desnazificar a Ucrânia, que nesse caso é como se ele estivesse tentando acabar com o neonazismo presente naquele país. Se você concorda ou não com essa justificativa, pouco importa, porque de fato há uma onda neonazista na Ucrânia, mas bem além disso, pois muitos desses neonazis estão envolvidos na guerra. O melhor exemplo disso é o Batalhão de Azov, uma brigada militar reconhecida pelo Zelensky, o presidente da Ucrânia. O problema é que eles são um grupo ligado a ideologias de extrema-direita bem radicais, como o nazismo. E isso fica nítido nos símbolos que eles usam e nos gestos também. No entanto, eles negam todas as acusações de nazismo. Já outros afirmam que de fato havia uma onda neonazista no grupo, mas que isso foi parando quando eles se integraram na Guarda Nacional Ucraniana. Bom, é isso. Eu espero muito que tenham gostado e entendido completamente o conteúdo que estávamos tentando passar. Algumas considerações finais que eu tenho é em relação aos números. Afinal, é uma guerra muito recente, então não temos dados tão claros, mas tentamos pegar os que fossem mais coerentes. Além disso, alguns analistas podem discordar de algumas informações que trouxemos, como a controvérsia do neonazismo. Mas a história é um assunto complicado e muitos têm visões diferentes acerca da história. Então, assim como os números, pegamos as informações e visões que fossem mais consistentes. Dito isso, fim do documentário.